Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 38. A palavra de Deus diz assim: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: temos 5 pães e 2 peixes. Versículo 39. Toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3 e... Verso 40. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Versículo 41, a igreja. Aleluias, glória a Deus. Versículo 42. Todos comeram, e todos comeram à vontade, né? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Agora o versículo 43, por favor, a igreja. Os que comeram foram 5.000 homens. 5 pães e 2 peixes. Houve multiplicação. E por que houve multiplicação? 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. É pouco ou muito? Vou perguntar de novo. 5 pães e 2 peixes, Bruno Nunes. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. É pouco ou muito? É pouco. E o que é que eu aprendo então aqui? Como é que 5 pães e 2 peixes tornam-se suficiente para 5.000 homens? E aqui não conta as mulheres e as crianças, porque é uma sociedade patriarcal, então mulher e criança não vale nada. Certo? Então, para a sociedade da época. Então, só aparecem os homens. 5.000 homens. E como é que é possível? O pouco dá para 5.000 homens e ainda sobrar. Como é que isso é possível? É porque, desde sempre, todo pouco nas mãos de Jesus é transformado numa bênção superior. Todo pouco nas mãos de Jesus se transforma naquilo que, muito mais além daquilo que a gente pede ou pensa. O pouco nas mãos de Jesus, ele tem o poder de ser multiplicado. Ah, eu tenho pouco. Se o pouco continuar na sua mão, você não tem poder de multiplicação. O seu pouco só será multiplicado se o pouco que você tiver, mesmo sendo pouco, você colocar nas mãos de Jesus. Agora, isso não é para quem acha bonito, isso é para quem crê. Isso não é para quem se arrepia, não, isso é para quem crê. Para eu pegar o pouco que tenho e colocar nas mãos de Jesus, eu não preciso me arrepiar. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso crer. Crer em quê? No que está acontecendo na palavra. Porque o que está acontecendo na palavra, eu creio que assim como está acontecendo na palavra, vai acontecer na minha vida também. Amém? Então é para quem crê. Não é para quem se emociona. Amém? Então, diante do seu amém, por favor, Diego, põe esse gasofilácio aí e a gente vai louvar ao Senhor. Te agradeço por tudo que Ele tem feito.
pelo pouco que a gente tem colocado na mão dele e ele tem transformado. Aleluias. Glória a Deus. Por tudo que ele vai fazer. Aleluias. Declare. Por tudo. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Seus olhos e vamos agradecer pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia dele em nossas vidas, que o nosso relacionamento com ele cresça dia após dia, que o nosso relacionamento com ele cresça sempre para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela bênção da multiplicação, Senhor, sobre os lares aqui presentes, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas portas que o Senhor abriu, Pai. E nós também te agradecemos, Pai, por cada porta que foi fechada, porque foi a tua vontade, Jesus. Pai, nós queremos te consagrar, Pai, nós queremos te entregar os dízimos e as ofertas, Pai, que eles subam como um cheiro suave às tuas narinas, Pai, recebe a nossa adoração, Jesus. Que nós possamos ser inteligentes e termos discernimento, Senhor, daquilo que nós recebemos, Pai, porque nada é nosso, Pai, tudo é teu, Jesus. Muito obrigado, Pai, por cada família aqui, Senhor, que o Senhor possa estar à frente, ser o Deus da provisão da vida de cada um deles, Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço por tudo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a palavra que diz que ele dá semente ao que semeia, que essa palavra se cumpra na vida daqueles que estão semeando. Posso ouvir um amém? Ele dá semente ao que semeia. Então, à medida que você semear, ele vai te dar mais semente para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos ministrar uma segunda mensagem. A gente começou uma série de palavras com o tema Você é feliz? A gente começou essa série de palavras e como eu disse, a gente não tem previsão para finalizar. À medida que a gente for caminhando, à medida que aos domingos eu estiver aqui, e você já vai se acostumando, esse ano você vai se acostumando um pouco com a minha, seja ou com a minha ausência aos domingos, ou com a minha presença e mesmo estando presente não pregar. Já vai se acostumando. Porque esse ano é o ano da abundância. O que eu não viajei
do final de 2017 até a gente terminar de pagar o terreno, o que eu não viajei, irmão, Deus já preparou esse ano todinho, eu vou viajar que só. Então pode, né? Se você for servir a Jesus, dependendo da minha presença aqui esse ano, você vai se dar mal. Então, já vou logo lhe preparando. A gente começou essa série de palavras e a gente vai terminá-la um dia. Eu não sei quando. Então, se você estiver presente todo domingo, pode ser que você vá acompanhando o raciocínio. No domingo que eu não estiver, Deus vai liberar uma palavra por meio de uma outra pessoa, eu creio assim. E no domingo que eu estiver, e não vão ser poucos os domingos que eu vou estar e não vou pregar. Ó. Então estejam atentos, para você receber a sua porção da parte de Deus, e não da parte do pastor Sampaio. Posso ouvir um amém? Aleluias. Eu sei que vocês gostam de me ouvir, ainda que eu, puxe a orelha de vocês, ainda que eu, às vezes, fale algumas verdades muito duras, eu não gostaria de falar, mas a gente precisa falar. Mas mesmo assim, vocês precisam começar a querer ouvir Deus, e Deus usa a todos, amém? Não só o pastor Sampaio, ele usa o pastor Sampaio, mas também usa cada pessoa que vem aqui. E eu me preocupo muito com quem não consegue ficar sentado aí ouvindo Deus por meio de outra vida que não seja a minha. Eu fico muito preocupado, eu fico muito desconfiado. Por quê? Porque eu sou crente há muito tempo e, irmãos, eu sempre fui fominha para ouvir mensagem bíblica, independentemente de quem estivesse pregando. E olha que eu fui ovelha durante muitos anos de um pastor que não é pregador, que não é conferencista, que não é midiático, e eu sentava todo domingo de manhã, todo domingo à noite e toda quarta eu sentava para ouvi-lo. Ou seja, na hora da mensagem, quando muitos saíam, eu vinha para os primeiros bancos, porque eu tinha interesse de ouvir Deus falando. E todas as vezes que a palavra dele é aberta, seja quem for, Deus vai falar. E eu saía sempre com a minha porção, saía sempre com o meu alimento. E por isso que Deus tem me sustentado até hoje. Porque o entendimento das Escrituras faz toda a diferença, principalmente em tempos de adversidade. Então, fique atento para o que Deus vai continuar falando com você nessa série. Você é feliz? E fique atento e atenta também quando Deus estiver falando por meio de uma outra vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui pertencem ao reino de Deus? Você pertence ao reino? Sim ou não? Então, você pertence ao reino. Pergunto para o irmão que está ao lado, você tem dúvida? Tem dúvida, Jussara? Não. Tem certeza que você pertence ao reino de Deus? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Mas a Bíblia, ela nos previne, a Bíblia, ela nos alerta que somos confrontados por outro reino. Já que eu pertenço ao reino de Deus, um outro reino me confronta. E esse outro reino que me confronta também é um reino espiritual. E esse outro reino que me confronta, e me confronta pelo simples fato de eu pertencer ao reino de Deus, este outro reino, ele nos ataca, ele nos sitia, ele nos cerca a toda hora, a todo instante. E a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, 1 Pedro 5, 8, vai dizer nessa palavra que o diabo, vosso adversário, o diabo, o nosso inimigo, o diabo, aquele que está ao nosso derredor, 1 Pedro 5, 8, diz que
Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando, procurando a quem possa o quê? Devorar. Então, eu pertenço ao reino de Deus. E se eu pertenço ao reino de Deus, um outro reino que também é espiritual, ele vive me confrontando, ele vive me perseguindo. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Efésios 6, 12, vai dizer que a minha luta, que a sua luta, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o quê? Efésios 6, verso 12. É contra o quê? Vamos lá? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nessa luta, que é a luta da fé, nessa batalha, que é a batalha da fé, as atividades de Satanás contra mim e as atividades de Satanás contra você, não é somente um tipo de atividade para paralisar você. Satanás, ele é sutil. Ele é extremamente sutil. E o que eu tenho observado nesses últimos dias é que Satanás, ele não está tão interessado em paralisar os crentes. Porque o que menos a gente tem visto é crente paralisado. E o que é que ele tem feito? Ele mudou a estratégia. Ele permite que os crentes continuem caminhando e não fiquem paralisados. Continuem caminhando, só que caminhando debaixo de tristeza. Os crentes continuam caminhando, mas você olha no semblante dos crentes, dificilmente você vê a luz de Cristo. Dificilmente você vê a alegria no semblante dos crentes. Dificilmente você vê a alegria no semblante dos cristãos. Temos nos encontrado com muita gente amargurada. E é crente, é cristã. Não estão paralisados, estão indo aos cultos, estão indo às missas, estão fazendo campanhas, estão dizimando, estão ofertando, porém, estão caminhando debaixo de tristeza. Pessoas rancorosas, pessoas tristes, pessoas que caminham, mas não veem perspectiva de transformação, não vê perspectiva de mudanças. Não se esqueçam, irmãos, não se esqueçam, irmãs. O ladrão veio roubar. O ladrão veio roubar. E veio roubar o quê? Veio roubar a minha relação com Deus. Veio roubar o quê? Foi que o ladrão veio roubar? Veio roubar a minha confiança em Deus. Ele tem roubado a relação e ele tem roubado a confiança que eu tinha em Deus. Muitos de vocês, assim como outros irmãos nossos cristãos, têm andado triste porque têm acreditado nas mentiras de Satanás. Satanás conta uma mentira, logo você acredita. Satanás conta uma história, daqui a pouco olha você cabisbaixo, daqui a pouco a gente olha para o seu semblante, você está como se a morte já chegou antes de você ter morrido. Porque temos acreditado nas mentiras de Satanás.
E a principal mentira que Satanás tem contado nesses últimos dias, a principal mentira é que você, olha a mentira que ele tem contado, é que eu e você, ele tem contado por aí, é que somos pessoas boas. E a gente acreditou nisso. A gente acreditou na mentira de Satanás. De qual mentira? Que você é uma pessoa boa. Qual mentira? De que eu sou uma pessoa boa. E se eu quero me manter interiormente inabalável, eu preciso rejeitar essa mentira. Eu não sou bom. E é isso que me faz ser um cristão feliz. O fato de eu entender que eu não sou bom. E Satanás vem contando a mentira de que eu sou uma pessoa boa, de que eu sou um bom crente. Aí começa a estragar. E aí você começa a ver os crentes, os católicos caminhando como se estivesse indo para um sacrifício. Quando Satanás vem mentindo para mim, dizendo que eu sou uma pessoa boa, eu digo para ele, eu nunca serei bom. Presta atenção. E aí eu digo para ele, eu nunca serei bom, mas Jesus é totalmente bom. E eu estou em Jesus. Com isso, eu não fico confiando em mim. Porque quando eu acredito que sou uma pessoa boa, a confiança que eu tinha nele, eu passo a depositar em quem? Em mim. E aí eu percebo que no caminho eu vou frustrar a mim e a outros. E frustrando a mim e a outros, a tristeza me corrói. A tristeza me consome. Então essa mentira, das muitas que ele conta, eu não recebo. Eu não sou uma pessoa boa. Bom é Jesus e eu estou em Jesus. E estando em Jesus, eu confio em Jesus. E a minha relação tem que estar em Jesus. E estando com a minha relação em Jesus, a alegria do Senhor é a minha força. Lembra? Eu estou só recapitulando a primeira palavra. Somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou nele. E a gente foi se afastando dessa verdade. E aí você vê muito crente chateado. Porque alguém disse, não deveria ter dito, mas já que disse, ele ainda não disse tudo, porque se ele soubesse tudo, eu sou bem pior do que o que disseram. Então isso não me afeta, isso não me ofende. Mas a gente fica ofendido. E por que a gente se sente ofendido? Porque o nosso senso de bondade, até mesmo porque a gente anda com a Bíblia na mão, a gente vem para o culto, né? A gente não mata, a gente não rouba, então a gente fica com a sensação de que somos pessoas boas. Só que não. Só que não. Somos declarados justos por meio da fé. E hoje nós queremos continuar. Primeira coisa que se perdeu foi esse entendimento. E por esse entendimento ter se perdido, os crentes andam tristes. Porque os crentes começaram a achar que eram alguma coisa. Evangelho não tem a ver com aquilo que eu faço. Evangelho tem a ver com aquilo que ele fez na cruz. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então a gente quer continuar fazendo reflexão.
procurando entender as causas para tanta tristeza. Por que as pessoas, crentes, não crentes, católicos ou não católicos, por que as pessoas andam tão tristes? Aí, eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 8, para a gente poder entender a causa. A primeira causa é porque as pessoas elas estão se afastando do entendimento da justificação que é pela fé. Coisa simples, mas que está gerando um estrago enorme. E a segunda causa, por que as pessoas elas têm andado tão triste? Marcos 8, versículo 22. Você encontrou? Amém? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que fizesse o quê? Senhor, toca nele. Aí versículo 23, Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Verso 25. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Vamos entender? Porque o que um texto como esse tem a ver com felicidade, com tristeza? Vamos entender então? Qual é o contexto? O contexto é, Jesus, ele está enfrentando a incompreensão dos discípulos. O contexto do texto é, Jesus está enfrentando a incompreensão dos seus discípulos. Versículo 21. E vocês ainda não entendem? Marcos 8, verso 21. Vocês ainda não entendem? Mas Jesus está fazendo essa pergunta para os discípulos e eu me fiz a seguinte pergunta: o que os discípulos ainda não estavam entendendo? O que era que os discípulos ainda não estavam entendendo? Capítulo 6, versículo 35, versículo 36 do Evangelho segundo São Marcos. Capítulo 6, verso 35 e verso 36. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Eu quero continuar no capítulo 8, versículo 18 até o 20. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. O que os discípulos não estão entendendo? A cura do cego está dentro desse contexto, da falta de entendimento dos discípulos. E o que é que eles não estão entendendo? O que é que eles não estão entendendo? A prática de Jesus. Eles não estão entendendo a missão de Jesus, eles não estão entendendo a ação de Jesus, eles não estão entendendo o projeto de Jesus. Só isso? Não. Coisas mais profundas os discípulos não estão entendendo.
Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 41, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 41, olha o que essa palavra nos mostra. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. O que foi que eles perguntaram? Quem é este? O que é que eles não estão compreendendo? Eles não estão compreendendo quem é Jesus. Quando você não compreende quem é Jesus e quando você não compreende a prática de Jesus, irmão, ser feliz vai ser um grande tormento. Vai ser extremamente difícil. É dentro desse contexto que acontece a cura. E se vocês prestarem atenção na pedagogia da cura, é maravilhosa. O texto diz que Jesus chega em Betsaida, algumas pessoas trazem o cego até ele e pede que Jesus o toque. Jesus pega o cego pela mão, não é isso que o texto diz? Jesus pega o cego pela mão, leva ele para fora do povoado, em seguida cospe nos olhos do homem, põe as mãos sobre o homem e pergunta: você vê alguma coisa? Olha que pedagogia interessante. Essa pedagogia que Jesus Cristo usa para curar o cego, ele faz isso para que os discípulos pudessem enxergar a si mesmos. Jesus, com o cego, está mostrando quem são os discípulos. A cura é intencional e a pedagogia é mais intencional ainda. Porque é desejo de Jesus apresentar aos discípulos, olha aqui para esse cego. Olha a maneira como eu estou curando o cego. Eu quero que vocês vejam, esse cego aqui são vocês. Jesus quer que os discípulos se percebam. Jesus quer que eles vejam como realmente eles eram. Aí ele pega o cego pela mão, leva-o para fora, cospe nos põe as mãos sobre ele e pergunta. E qual foi a pergunta que Jesus faz ao cego? Qual foi a pergunta? Você está vendo alguma coisa? Qual foi a resposta do homem? Versículo 24. Qual foi a resposta? Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Ele responde: eu vejo pessoas e essas pessoas parecem árvores andando. Agora eu pergunto para vocês, com base na resposta deste homem, você pode afirmar que este homem é cego? Irmão Carlos, pode? Não. Com base na resposta dele, igreja, podemos afirmar, Marília, que este homem é cego? Com base na resposta dele, você pode afirmar que ele enxerga? Olha a dúvida aí agora. Ele enxerga? Ou ele vê? Você pode afirmar que ele é cego? Você pode afirmar que ele enxerga? Ou seja, ele é cego e ao mesmo tempo não é. Ele nem é cego
E ele nem enxerga, ele nem é uma coisa e nem é outra. Aí está o segredo. Por isso, muita gente triste dentro das igrejas, porque não é nem uma coisa nem outra. Não consegue ver com clareza o evangelho da verdade, o evangelho da paz. Não tem clareza de quem é Jesus, não tem clareza da missão de Jesus. Aí vive, não tem clareza, só vê, não enxerga. Porque quem enxerga, irmão, não tem como ser tomado por tristeza. Porque do seu interior flui rios de águas vivas. A causa da tristeza na vida de muitos crentes e de muitos cristãos está aqui, porque não consegue ser nenhuma coisa nem outra. Tem gente dentro da igreja que não tem clareza da sua própria situação. Consegue estudar a situação do outro, consegue diagnosticar a situação do outro, consegue até passar a receita para a dor do outro, mas não consegue ter um autodiagnóstico, perceber, ter clareza da própria situação. Quer ver? Eu posso dar um exemplo. Bruno Procópio. Tanto o Bruno que eu tenho que dizer depois o sobrenome. Eu posso dar um exemplo. Tem gente que depois de uma conferência, tem gente que depois de um retiro, tem gente que depois de um culto, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não. Até mesmo porque a gente faz. Mas tem gente que depois de um culto avivado, você imagine o crente depois de uma viva jovem. Ó. A turma, depois de uma viva jovem, depois de uma conferência, meu irmão, ele sai daqui pipocando, ele sai daqui dizendo, eu sou cristão. Ele sai daqui dizendo, eu creio nessa palavra. Ele sai daqui, meu irmão, é nisso que eu creio. Aleluia. Aí passa algum tempo. O próximo Aviva Jovem, a próxima conferência, o próximo retiro, passa algum tempo para acontecer. E antes disso tudo acontecer de novo, algumas coisas acontecem na vida daquele que saiu dizendo, eu sou cristão, é nisso aí mesmo que eu creio. E aí, passado algum tempo, tem acontecido algumas coisas, Bruno Procópio. Aquela mesma pessoa que saiu dizendo que era cristã, que é nisso que eu creio, ela começa a pensar algumas coisas, dada alguns acontecimentos na própria vida. Aí ele começa a pensar, não posso ser cristão. A mesma pessoa que saiu da conferência, que saiu do culto, que saiu do retiro, pipocando, passado algumas semanas, ela já está começando a pensar que não é cristã. Porque se eu fosse cristão, eu não estava pensando essas coisas. Se eu fosse de Jesus, eu não estava sentindo esse desejo em fazer as coisas que eu faço. Aí fica nessa. 6 meses pensa que é crente. 6 meses depois pensa que não é crente. 6 meses pensa que é crente. 6 meses depois já está achando que não é crente. Aí não sabe se enxerga ou se não enxerga. Aí não tem como ser feliz. Não tem como andar em vitória. Por quê? Porque está achando que não sabe quem é. Quando eu não vejo com clareza quem Jesus é e quem eu sou nele, presta atenção. Quando eu não vejo com clareza quem Jesus é
e quem eu sou nele. Sabe que tipo de pessoa eu sou? Eu nem sou frio e eu nem sou quente. Eu não tenho clareza de quem é Jesus. Eu não tenho clareza de quem eu sou em Jesus. Então, você olha para mim, você não sabe dizer, porque tem horas que você pensa que... Tem horas que quando você encontra comigo de novo, gente, mas não é aquele... É porque ele nem é frio e ele nem é quente. Tem horas que ele vai ganhar o bairro todo. Você encontra com ele e ele vai ganhar o bairro todo. Passado algumas semanas e devido a alguns acontecimentos, aí você diz, e aí, irmão, ore por mim. Como assim? Peraí. Mas eu não encontrei com você semana passada e você não ia ganhar o bairro, e agora você está... E quando eu permaneço nessa condição, qual condição? Nem sou frio e nem sou quente. Quando eu permaneço nessa condição, essa condição me leva a um processo contínuo de tristeza. E a criação que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, quando olha para os filhos de Deus que não são frios e nem são quentes, o que vê é tristeza, ela não vê Deus. Ela não percebe Deus. Irmãos, tem muito cristão andando triste. Sabe por quê? Porque existe muita confusão. O evangelho é simples. E eu resumo o evangelho da seguinte forma: eu não presto, Jesus é quem presta. E tem gente querendo pintar de bonzinho aí. E isso vai gerando confusão na vida de muitos cristãos, porque os cristãos, eles ficam desejando alcançar o nível daquela pessoa que está na plataforma, mas não conhece. Aí eu não consigo. É o cristão que não conhece Jesus e não conhece a obra de Jesus. E aí vai se frustrando. O que há hoje é muita confusão e muita influência. Confusão e influência que os discípulos estavam sofrendo. Olha o que Jesus diz para eles no mesmo capítulo 8, no versículo 15, já que o milagre está todo dentro desse contexto. Marcos 8, verso 15. Olha o que diz. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o quê? Tenham cuidado com o quê? Leiam mal. Tenham cuidado com... Só com os dos fariseus? Então Jesus está dizendo, olha, é um tempo de confusão. Vocês não sabem quem eu sou e vocês não sabem quem vocês são em mim. Então vocês tenham muito cuidado com a influência dos fariseus e tenham muito cuidado com a influência de Herodes. Mas qual era o tipo de influência que os fariseus geravam, Roberto? Qual era o tipo de influência gerada pelos fariseus? Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, Mateus 6, verso 5, palavra de Deus, Jesus vai advertir. Mateus, não Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mude aí a referência, por favor. Mateus 6, 5. E quando vocês orarem, não sejam como quem?
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus capítulo 23, versículo 13 e 14, Mateus 23, verso 13 e 14, palavra de Deus diz assim, põe aí para nós. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, o quê? Hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha a influência dos fariseus. É gente de aparência. É gente que parece que ora, mas não ora. Só ora quando está em público. Só ora no culto do domingo à noite. É gente que parece que é crente a semana toda, mas só é crente na hora e meia de culto. É gente que parece que está no reino, mas não está. E impede outros de entrarem. Cuidado com a influência. É um tempo de confusão. E para isso você precisa saber quem é Jesus. Você precisa ver e enxergar com clareza o evangelho da verdade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Versículo 25. De Mateus 23. Põe aí para nós, verso 25. Mateus 23, verso 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, o quê? Hipócrita, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de quê? Gente gananciosa, gente que até anda bonita, mas por dentro é ganância, e cobiça. Cuidado com esse tipo de influência. Muito cuidado. Versículo 27 e 28, do mesmo capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócrita, vocês são como o quê? Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de quê? De ossos e de todo tipo de imundície. Verso 28. Assim são vocês por fora. Parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Verso 33. Serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Cuidado, irmão. Quem não sabe quem Jesus é e quem você é em Jesus, sempre está emprestando a boca para Satanás. Principalmente nas reuniões familiares. Serpentes. Por isso que Jesus advertiu os discípulos, vocês tenham cuidado, porque é um tempo de muita confusão, e quem não consegue ver com clareza quem eu sou, e não consegue discernir o meu projeto, vai emprestar a boca para qualquer demônio. João 11. Bora mais rápido aí, meu filho. João 11, versículo 53. Concentração total aí nessa mente e nesses dedos. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe o quê? Quem era que estava querendo tirar a vida de Jesus? João 11, 47, se não me falha a memória. João 11, 47. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio.
Eles estavam querendo matar o projeto de Jesus. Cuidado com a influência dos fariseus, e não só dos fariseus. Cuidado também com a influência de quem? De Herodes. E qual era a influência de Herodes? Mateus capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Mateus 2, versos 7 e 8. Mateus 2, versículo 7 e versículo 8. Concentração total aí. Achou? Pronto. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse o quê? Foi que Herodes disse, vamos ler juntos? Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me. Para quê? Para quê? Para quê? Mas qual era o tipo de adoração que Herodes queria prestar ao menino? Então a adoração era uma adoração fake. Será que não estamos sofrendo esse tipo de influência em nossos dias? E estamos sofrendo porque não estamos vendo claramente quem é Jesus e o projeto de Jesus e quem nós somos em Jesus? Será que não estamos vindo ao prédio e oferecendo uma adoração fake? Porque estamos sofrendo a influência de Herodes? E temos matado Jesus de segunda a sábado em nossas vidas? E por que temos matado? Porque a gente nem é quente e nem é frio. A gente não sabe o que a gente é. Porque, irmão, o conselho que eu te dou é: quem é santo, santifique-se mais. Quem não é santo e quer ir para a bagaceira, meu irmão, vá para a bagaceira, mas não fique na dúvida de quem você é. Porque essa dúvida só vai causar tristeza na sua caminhada. Quando eu sei quem eu sou em Jesus, eu celebro, eu canto, eu adoro. Aí o cara lá entende, não quer saber de Jesus, quer ser perdido mesmo, quer pegar toda. Também ele celebra, então está todo mundo andando feliz. No final é que se resolve. No dia do juízo é que se resolve. Mas não está todo mundo andando feliz? Sim ou não? Sim. Não dá eu estar aqui com o pensamento lá, e eu estou triste. Não dá, irmão. Ou você é quente ou você é frio. Sabe por que tem muita gente triste? Porque tem muita gente dentro das igrejas com o coração dividido. Por exemplo, tem gente que está aqui, mas fica aqui pensando em congregar lá na outra. Aí vai ficar triste aqui, vai ficar insatisfeito comigo, vai ficar insatisfeito com o líder da célula, vai ficar insatisfeito com todo mundo, coração dividido. Irmão, ou você se joga de uma vez aqui, ou se joga de uma vez lá. O que não dá é estar aqui com o coração dividido pensando lá. Eu até já pensei em mudar. E por que não mudou? Porque no dia que eu tiver que mudar, eu não vou nem pensar. Eu vou chegar e comunicar. Irmão, Deus falou comigo, já estou indo, fui. Eu não vou ficar aqui ameaçando. Irmão, estou pensando em mudar. Meu coração não está dividido não, irmão. Eu sou graça 2 vezes. Mas aí ficam uns aqui dentro caminhando com o coração dividido. Até o irmão da igreja tal me chamou para fazer uma visita. E por que não foi? Gente com o coração dividido aqui só vai dar problema. Os discípulos estavam com o coração dividido, meu filho. Aí eu me recordo, quando a gente foi lá para o sul da Bahia, para a igreja batista em Eunápolis, lá no sul da Rapaz, a gente ficou empolgado. Porque o sul da Bahia, irmão, é um negócio do céu.
é um negócio, uma outra cultura, uma outra economia, um outro povo. Aí a gente olhou um para o outro assim e disse, vamos guardar o nosso coração, porque após essa série de conferências, a gente volta para a nossa realidade. Sergipe, bairro industrial, Igreja Batista da Graça. Que é para não ter coração dividido. Porque quem anda com o coração dividido anda infeliz. Quando o meu coração não está totalmente envolvido com Jesus e com a sua missão, eu vou caminhar triste, irmão. Se a pessoa está aqui e está com a cabeça lá na outra também é assim, um lugar de novos começos. Eu não sei nem qual é essa outra. Vai estar lá. Os irmãos lá me convidaram. Aí quando chegar aqui, que for Bruno Melo que estiver pregando, aí disser, Deus está falando comigo, tá vendo? Triste. Porque no domingo quem está pregando é Bruno Melo. Mas não é porque é Bruno Melo, é porque o coração está dividido. E gente com o coração dividido não anda feliz. Irmão, nós precisamos ser inteiros. Eu sou de Jesus por inteiro, mesmo sem prestar. Mas ele me quis. Tem alguém aqui que presta? Já está começando a aprender a ser feliz. Aleluia. Mas só que você vai encontrar uns crentes mais crentes do que Jesus aí. Vai dizer, misericórdia, irmão. Quem foi que lhe ensinou isso? Aí você vai dizer, meu pastor. Aí ele vai dizer, seu pastor está doido, está desviado. Como é que ele ensina que você não presta? Mas ele ensina que eu não presto, mas ele também ensina que é Jesus que presta. E nós estamos em Jesus. Então, eu estou inteiro em Jesus. Eu estou inteiro nessa obra. Por isso que eu sou feliz. Quer ser feliz, irmão? Veja com clareza quem Jesus é. E veja com clareza quem é você nele. Recebe essa palavra? Dê um forte aplauso ao Senhor.